Galera, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas sobre a criação de galinhas em geral, para quem mandou as perguntas lá na aba comunidade. Algumas perguntas não serão respondidas porque eram repetidas, então eu priorizei quem mandou primeiro, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida e considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então, vamos lá! Começando com a pergunta do Gustavo Oliveira Santos. Minha galinha botou o primeiro ovo e depois parou. Isso é normal de acontecer? Então, isso é comum, né? Até porque quando a galinha inicia a postura muito precoce, ela ainda não está com o sistema reprodutivo totalmente desenvolvido. Então, a demanda nutricional é muito alta para o desenvolvimento da ave e para a produção de ovos. Então, ela dá essa parada. Você pode olhar no manual das linhagens comerciais, as galinhas de granja, que eles falam sobre o período de início da postura e o período quando a postura fica regular, é quando a galinha já está totalmente desenvolvida. Criatório Sítio Famoso. Minha galinha está triste e não come. Bom, sua galinha está doente, né? Agora é preciso observar os sintomas para poder entrar com a medicação correta. Luiz Henrique quer saber as raças com mais e com menos tendência ao choco. Bom, as raças mais produtivas, elas não tendem ao choco. A Rhode, a New Hampshire, Plymouth Rock, a Leghorn, a Australope e as linhagens híbridas comerciais. Não são de chocar, mas toda raça tem uma ou outra ave que entra no choco. Já as raças que chocam bastante são todas as variedades de garnizé, as galinhas caipiras comuns, sem raça definida, raça pura boa para chocar a Cochin, a sedosa do Japão, a Brahma e tem várias outras. Essas são apenas as que eu lembro. Fábio Júnior perguntou quanto custa um ovo caipira aí, ou a dúzia. Bom, melhor falar logo o preço da dúzia, né? A dúzia aqui está custando R$14. O Ednailton quer saber se dá para ter lucro com a venda de ovos da galinha New Hampshire, neste caso para consumo, né? Olha só, dependendo de como você cria suas galinhas, dá para ter lucro com qualquer raça. Por exemplo, se sua propriedade é autossustentável, você produz o próprio alimento para as galinhas, então qualquer produção de ovos vai dar lucro. Agora, quando você precisa comprar a ração com os preços que estão hoje, aí, meu amigo, você vai ter que criar uma galinha que é apropriada para a postura de ovos, que são as linhagens comerciais. As galinhas de linhagens comerciais, as híbridas, né? Isa-Brown, Embrapa, Novalgin, essas assim, que produzem cerca de 300 ovos no primeiro ciclo. Essas vão dar um lucro muito bom porque elas consomem pouca ração, a conversão alimentar é muito boa, então produzem muitos ovos. E aí compensa. Essas galinhas de grande porte, como a New Hampshire, a Plymouth, elas se alimentam bastante, comem muito. E a produção não é tão boa quanto uma galinha híbrida comercial. Vale a pena se for uma Rhode Island Red ou uma Leghorn. O Paulo quer saber onde consigo Rhode Island Red em Pernambuco. Bom, eu não conheço criadores de Rhode em Pernambuco. Aqui no Nordeste, em geral, é muito difícil você encontrar criadores de raças puras. Bem difícil mesmo. João Miguel perguntou: Aldair, como fazer uma ração que faça os meus pintinhos ficarem fortes e saudáveis? Olha só, eu já postei vídeos aqui mostrando a fórmula da ração, de crescimento, de postura, ração inicial. Vou colocar aqui na tela para você a fórmula da ração que eu utilizo, beleza? Então esta é a fórmula. O Pablo perguntou: como você sabe o sexo dos pintinhos e frangos? Tenho 5 caipiras melhorados, tem quase 3 meses cada um, e até agora só sei o sexo de 2. Bom, os pintinhos é bem complicado. A gente quando eles nascem, né, a gente tem assim uma certa ideia de quem vai ser macho e quem vai ser fêmea, olhando aquelas peninhas deles na asa. Mas é um método assim meio complicado. Eu já tentei adivinhar e esperei eles crescer para ver. E a gente acerta mais ou menos uns 50%.
Quando estão frangos, é mais fácil saber. Eles têm as penas do pescoço mais fininhas, começa a sair aquelas penas na garupa deles também mais fininhas. E aí tem o desenvolvimento da barbela, da crista, né? Que cresce mais nos machos, quando são pequenos. E também essas partes são mais coradas. A crista e as barbelas são mais vermelhinhas nos machos. E nas fêmeas não tem quase nada de desenvolvimento de crista nem barbelas. Mas dependendo da raça, da variedade, é bem difícil dizer quem é macho e quem é fêmea. Tamira Maria. Minha galinha deu uma pausa muito grande na postura faz mais de 3 meses. Por que isso? Olha só, pode ser que a galinha esteja numa muda de penas e aí ela dá uma pausa bem grande mesmo. Pode ser também que a galinha seja muito velha, né? Então as pausas são maiores. Isso acontece. É bom observar também se ela não está muito gorda. Galinha gorda costuma parar de botar. Isael Moraes. É possível viver tirando renda de uma granja caipira com ovos e aves de corte? É completamente possível, né? Agora, você precisa tentar baratear os custos de todo jeito possível. Formulando a própria ração, com alimentos alternativos. Tem que saber administrar. E adquirir as linhagens corretas para tal finalidade. O mais difícil não é produzir, é vender. Achar os compradores para o produto. Francisco quer saber quais os cruzamentos para ter galinhas que botam ovos grandes. Bom, você vai ter que selecionar galinhas que botam ovos grandes. Não importa a raça que você crie, dentro desse plantel vai ter galinhas que botam ovos maiores e galinhas que botam ovos menores. Então você tem que selecionar as galinhas que botam ovos maiores para estar fazendo os cruzamentos. É claro, selecionando galos que nasceram de ovos grandes, os ovos maiores. É difícil encontrar uma raça que é conhecida por botar ovos grandes, né? Eu já ouvi falar que a Well Summer e também a Barnevelder botam ovos grandes. Mas é como eu falei, mesmo essas raças vão ter galinhas que botam ovos pequenos. E o tamanho do ovo vai depender 40% da genética, 60% da alimentação. A alimentação é crucial para que as galinhas botem ovos grandes. Mas quando a genética é ruim mesmo, não tem muito o que fazer. Eric Eduardo. Tem uma pequena criação com 15 galinhas, tem um frango pescoço pelado. Ele tem 6 meses e não canta. Os irmãos dele já cantam, mas ele nada. Olha só, isso aí pode ser por causa da hierarquia, né? Os irmãos dele já estão acima dele na hierarquia. Por isso ele fica intimidado e não canta. E tem alguns galos que demoram mesmo para começar a cantar. E ele é jovem, não é um caso perdido. Se eu fosse você, eu separaria ele para ver como ele vai reagir. Laerte ainda pretende voltar com a raça Sura. Elas embelezavam ainda mais o seu criatório com sua rusticidade. Sim, eu quero voltar a criar suras. Eu estou até procurando já, né, alguns criadores aqui na região para ver se eu consigo adquirir algumas aves. Eu parei de criar porque eu fiz uns cruzamentos com a Ameraucana e também não estava conseguindo reproduzir as aves. E desses cruzamentos com as Ameraucanas, as aves ficaram muito miúdas e fracas. Era uma linhagem ruim de Ameraucanas que tinha aqui. Então não foi dando para reproduzir, as aves foram morrendo. Aí abri mão completamente das suras, mas eu pretendo voltar a adquirir elas. Eu acho muito bonitas. A Nice perguntou: Aldair, por que as galinhas arrancam e comem as próprias penas? E passa com o tempo ou não? Veja bem, isso pode ser estresse, né? O estresse pode causar isso, das galinhas comerem as próprias penas. E também alguma deficiência nutricional, principalmente quando falta cálcio na ração. Porém, o mais provável é que seja estresse. Aqui tinha das galinhas comerem as penas umas das outras. Se virar um hábito, isso nunca mais vai acabar. O correto é você separar a galinha que está com essa prática. E se for ela comendo as próprias penas, o ideal é você passar um óleo queimado, uma coisa assim, no local onde ela fica beliscando, ela vai parar. Edevânio Barbosa. Gostaria que você mostrasse o tamanho real da GSB, se possível, comparando com algum objeto, balde, galão.
As minhas galinhas balões, elas não são muito grandes, né? A maior que tem é essa daqui. Vou colocar perto dela para você ver. Uma garrafa PET de 2 litros. Galo balão não tenho mais, eu vendi todos. E provavelmente não terei outros, né? Só os mestiços, como esses de pescoço pelado. GTTV oficial. Meu amigo, eu gostaria muito de saber quais os meios para conseguir comprar raças de galinhas diferentes, tipo ovos, e quais os sites confiáveis. Bom, você encontra muitos criadores nos grupos, nas redes sociais, né? Você encontra no Facebook, WhatsApp, encontra muitas páginas no Instagram. Agora é assim, o negócio é que você precisa confiar no criador. Por isso é importante pesquisar bastante, ver a opinião de outras pessoas. No comércio de ovos férteis praticamente não existe garantia. Você compra uma coisa, não sabe o que vai chegar e o que vai nascer. Então procura os criadores que são mais confiáveis. Eu não gosto de indicar porque nunca se sabe a cagada que o cara vai fazer lá. Aí sobra para quem indicou. Eu já indiquei criadores e teve gente que comprou, não teve bom resultado e veio reclamar, né? Como se eu tivesse culpa. Eu tenho indicado o Criatório Selection, que é do Vitor Hugo, lá de Minas Gerais. Ele envia certinho as coisas. A Ruth perguntou se tem como saber quais ovos nascerão fêmeas ou machos. No momento ela quer ter mais galinhas. Isso não dá para saber, Ruth. Tem o mito de que os ovos pontiagudos vão nascer machos, os mais arredondados vão nascer fêmeas. Mas eu já fiz até alguns testes aqui e não vi diferença. Sempre nasce meio a meio, 50% macho, 50% fêmea. Na indústria já tem máquinas que comprovam o sexo do pintinho ainda dentro do ovo, porém já com alguns dias de incubação. Anderson Brito: olá, Aldair, você tem alguma formação acadêmica na área de avicultura ou seu aprendizado veio com a criação mesmo? Bom, eu tenho aprendido tudo na prática, com a minha criação e com outros criadores, né? E eu estudo bastante por conta própria na internet, mas não fiz nenhum tipo de curso não. E os cursos sobre a criação de galinhas, a maioria que tem por aí, é uma grandíssima perda de tempo. Hoje em dia, qualquer coisa que você queira aprender está disponível de forma gratuita na internet. Qual galinha põe 3 ovos por dia? Bom, essa aí você tem que perguntar ao presidente. Yuri: oi, Aldair, quando você vai voltar a fazer vídeos colhendo ovos? Quero ver novos vídeos desse assunto. Bom, qualquer dia desse eu faço, né? São os vídeos mais fáceis de fazer. Ailinha: com quantos meses as galinhas começam a botar? Manda salve. Um salve. As galinhas normalmente iniciam a postura entre 5 e 6 meses. O mais comum é com 5 meses e meio. Isso varia muito, dependendo de cada raça, né? Porém, a maioria esmagadora das galinhas vai iniciar a postura antes dos 7 meses. O Everton Lima perguntou: pretende investir em ameraucanas para colorir os ovos da granja? Muito bem, eu pretendo ainda adquirir algumas ameraucanas, né? Uma linhagem melhor do que a que tive, mais produtiva, para ver se faço uns cruzamentos top aqui na granja. Mas é uma raça que não é muito assim acessível. É difícil encontrar criadores de ameraucanas, pelo menos as ameraucanas puras. Gabriel Nunes: por que desistiu das galinhas suras? Bom, eu falei isso logo no início do vídeo, né? Elas estavam ruins para reproduzir e os cruzamentos com as ameraucanas deu enfraquecida na genética e eu perdi algumas aves. Aí acabei vendendo todas as que restaram. Bom, a Silvana perguntou: quantas galinhas temos que ter para ter uma renda mensal? Estou começando com a criação para vender ovos caipiras. Olha só, com as 100 galinhas dá para ter uma renda boa. Umas 100 galinhas aí dessas de linhagens comerciais, que botam bastante. Vamos supor, 100 galinhas vai produzir aí pelo menos uns 80 ovos por dia. Que vai dar umas 6 dúzias. Então, no preço que está a dúzia hoje, vai dar uma grana boa. Porém, como eu falei no início do vídeo,
O mais importante é escoar a produção, arrumar os clientes para vender todos esses ovos. Mas para início de conversa, eu diria que 100 galinhas já dá para fazer uma rendinha boa. Até você fidelizar os clientes, né? E começar a aumentar o negócio. Jadson Santos, eu tenho pouco espaço em minha casa e estou pensando em criar galinhas poedeiras. Qual o tamanho ideal do galinheiro e quantas galinhas dá para começar? Bom, você não especificou o tamanho da área, aí fica difícil. Mas eu posso falar para você que normalmente se utiliza 5 galinhas por metro quadrado. Na indústria, as grandes granjas colocam até 7 galinhas por metro. Mas vale lembrar que são aves muito bem cuidadas, iluminação e temperatura é tudo controlado. Por isso, esses números não se aplicam quando a gente fala de uma criação pequena, uma criação mais rústica, uma criação caipira. Como você disse que tem pouco espaço, provavelmente não vai ter área externa. Então, vai criar tudo sistema intensivo. Por isso, eu acho que não deve passar de 5 galinhas por metro quadrado. Então, se você pode fazer um galinheiro de 10 metros quadrados, vai criar aí no máximo 50 galinhas. Mas lembre-se que vai precisar de outro espaço para a área de cria e recria, quando for substituir o plantel mais velho. Valdemar Barbosa, minhas galinhas já trocaram a muda de penas e já tem um mês que não botam, o que devo fazer? Bom, é normal que elas ainda não tenham iniciado a postura, né? Mas se você acha que elas estão demorando demais, você tenta mudar um pouco a rotina das aves. Muda a alimentação, o espaço delas, se estão soltas, prende elas, se estão presas, solta elas. A ave ela vai sentir isso e pode ser que elas despertem dessa hibernação aí produtiva. É uma técnica que eu costumo fazer aqui. Alterar o ambiente da ave, alimentação e tudo mais. A ave vai sentir, não tem jeito. E qualquer mudança, a ave vai tentar se adaptar ao novo ambiente. Danilo, quais raças de galinhas você tem na sua criação? Bom, eu tenho Rhode Island Red, Plymouth Rock, New Hampshire, tem a galinha balão e tem as mestiças de todas essas raças. Rancho das Penosas. Fala, meu amigo Aldair, você pretende tirar pintinhos puros de Plymouth Rock barrada? Pretendo sim, estou tentando. Edson Júnior, o que fazer para curar a ronqueira na galinha? Manda um abraço para Júnior. Um abração, meu amigo. Bom, a ronqueira pode ser verme de traqueia, e aí você cura com sanagogo. E pode ser doença respiratória. Você cura com Farmadox 50, Neoflox, Tiladem, injetável, Tormicina 100 e por aí vai. Antibióticos para doenças respiratórias. Criações Ribeiro. Qual a opção mais lucrativa na sua criação de aves? Venda de ovos, pintos, frango ou aves adultas para criação ou abate? Eu acho que o que dá mais lucro é a venda de pintinhos. Assim que eles nascem, você já passa para frente. Pois aí você só teve despesa com a chocadeira, a energia que gastou, né? Então é uma opção bem lucrativa. Principalmente quando você cria raças puras, que tem um valor agregado maior. Eric da Silva Almeida perguntou: vai botar para chocar ovos de qual baia? Bom, eu já coloquei os ovos na chocadeira, né? Uma semana atrás. Coloquei nessa baia aqui, tá o rode, com outras rodes e alguns pescoços pelados. Da outra baia também, que é rode com rode e alguns pescoços pelados também, né? Porém, aqui estou evitando a consanguinidade. E tem ovos dessa baia do polaco com New Hampshire. E acho que só um ovo ou dois das carijós com esse galinho Plymouth. Porque elas deram uma parada na produção mesmo quando eu fui juntar os ovos. E também teve aquele problema de eu separar a galinha com o galo, que estava tendo muita confusão, né? O galo estava batendo na galinha. O Daniel quer saber com quantas galinhas poedeiras devo iniciar para trabalhar para mim mesmo. Bom, é como eu falei anteriormente, né? Com 100 galinhas poedeiras já dá para ter uma renda boa. No preço de hoje, da dúzia de ovos,
dá para ter uma renda boa. Você formulando sua própria ração, né, adicionando aí alguns alimentos alternativos, vai dar uma barateada muito boa nos custos, então o lucro vai ser bem maior. Para início de conversa, sem galinhas. Jucimara da Silva, você conhece alguma raça de galinha que não sejam tão barulhentas? Obrigado. Bom, é uma pergunta bem interessante, né? Normalmente as galinhas maiores, elas não são muito barulhentas, tipo essa galinha balão, elas não são muito barulhentas. A Orpington não é muito barulhenta, até a própria Brahma também. Normalmente galinhas bem grandes, elas são mais quietas, não fazem muito barulho. Essas galinhas médias, mais agitadas, como a Leghorn, a própria Rhode, né? As galinhas caipiras comuns fazem um barulho danado, é cantoria, é muita coisa. Porém, quem faz mais barulho na criação é o galo, né? O galo é danado para cantar o dia inteiro, e principalmente se tiver outros galos por perto. E aí eles começam a competir. O canto é uma forma de marcar território. Então, quando você tem mais de um galo, pode ter certeza que o barulho vai ser grande. Se você tiver só um galo no meio de um monte de galinhas, dificilmente vai ter muito barulho. Tem as horas certas para o galo cantar. E por último, o Sérgio, ele perguntou como está a criação de Label Rouge. Bom, eu não tenho os Label Rouges, os puros propriamente ditos, né? Aqui só tenho o pescoço pelado, os mestiços de várias raças que já citei aqui. Acredito que você esteja falando desse pequeno lote de franguinhos aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!